Convidados é a Lithium Ionic, também convidada pela revista Minérios e Minerais para o painel Minerais Críticos. Irá falar sobre o projeto Baixa Grande, definição da rota de processo. O tema será apresentado, vamos receber aqui ao palco, Natália Mesquita, engenheira de processos. Seja bem-vinda, Natália. Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer e parabenizar a organização do evento. Meu nome é Natália, eu sou engenheira de processos, trabalho na MG Elite, que é subsidiária da Lithium Ionic, aqui no Brasil, e hoje eu vou apresentar os primeiros trabalhos que a gente fez para a definição da rota de processo do nosso projeto Baixa Grande, em Salinas, aqui em Minas Gerais. Bom, primeiro eu vou mostrar uma comparação de alguns projetos e operações de lítio no mundo, depois os processos de concentração do espodumênio, os nossos testes que nós fizemos, a definição da rota de processo e a nossa conclusão. Começando, então, aqui a gente trouxe uma tabela, né, com os projetos, as operações, o tipo de mina, se é mina a céu aberto ou mina subterrânea, e o processo de concentração do espodumênio, se é DMS, flotação ou uma combinação do DMS com a flotação. E a discussão que eu gostaria de levantar nesse slide é com relação à liberação do material, que a gente vê variando desde 4 milímetros até 19. E aí, o processo, como reflexo, né, variando com relação a esse grau de liberação. Os projetos e operações que tendem a ter liberações mais finas e tendem a gerar mais finos no processo, tendem a optar pela flotação, enquanto projetos com liberações mais grossas vão tender a optar pela separação por meio denso. E, então, nós temos dois processos muito bem consolidados e aplicados globalmente, né, como a gente viu, que é a flotação e a concentração por DMS. Porém, são processos muito diferentes, com custos muito diferentes, que vão ser indicados, então, para casos diferentes. Aqui a gente vai tentar entender melhor essas aplicações. Primeiro, no gráfico da direita, a gente tem um gráfico da geração de finos com relação ao grau de liberação do espodumênio. Né? Claro que quanto maior o grau de liberação, menor vai ser a minha geração de finos no processo. E quanto menor o meu grau de liberação, maior a geração de finos. E essa geração de finos, quando eu penso em um processo por DMS, é um problema, porque o DMS trabalha com um bottom size de, no máximo, 0,6, 0,8 milímetros. Então, se eu tenho um fino sendo gerado no meu processo e eu não recupero ele, ele vai apresentar uma perda na minha recuperação metalúrgica. Então, é importante entender o minério e entender esses processos, porque o DMS não trabalha com ele, mas a flotação vai. Em termos de custos operacionais, a flotação ela vai apresentar custos mais altos em relação ao DMS. Quando a gente olha para um processo só por flotação, ele vai apresentar custos aí variando entre 600 a $1.000 por tonelada de concentrado de espodumênio, enquanto o DMS vai ficar aí na faixa dos 400 a 600. E com relação à recuperação, a flotação ela vai apresentar recuperações superiores ao DMS. Então, assim, a importância de entender o minério, entender esses processos para conseguir equilibrar a recuperação e o custo e garantir a viabilidade técnica e econômica do projeto. Bom, então, de fato, aos testes que nós fizemos, nós começamos com um teste de O-Sorter, foi um trabalho realizado junto com a Steinert. Nós testamos 8 amostras com sensor de raio-x em 2 frações granulométricas de 30 a 19 milímetros e de 19 a 7 milímetros. O objetivo aqui era uma pré-concentração do minério, diminuindo os efeitos da diluição da mina. E aqui a gente tem um resultado médio das 8 amostras. A gente conseguiu um resultado muito positivo, um enriquecimento médio do concentrado de 20%, um teor de ferro no meu concentrado baixo,
Com relação à recuperação metalúrgica, a gente conseguiu 93%, sendo que esse 7% perdido aí é majoritariamente relacionado ao lítio presente no xisto, que é a rocha encaixante, e o ferro, a recuperação metalúrgica foi de 36%, aí indicando para a gente, então, que, de fato, o ferro foi direcionado para o rejeito. E aqui a gente tem à esquerda o concentrado e à direita o rejeito, e dá para ver, assim, bem visual, né, a eficiência da remoção do xisto, que é o pretinho ali do nosso material. E aí, então, depois do OSORTER, nós fizemos nossos primeiros ensaios de HLS, e o objetivo inicial era entender o grau de liberação do nosso minério em salinas. Fizemos, então, testes com amostras por alvo do nosso projeto, são 4 alvos, Noé, Sobradinho, Oeste e Cubo. Em preto, a gente tem uma média ponderada com os volumes do recurso. A gente observa, né, que é um comportamento muito semelhante entre os alvos, e a principal conclusão aqui que a gente tirou, né, para a gente alcançar uma recuperação ali esperada entre 70% e 80%, a gente vai precisar trabalhar com top size entre 6,4 a 7,5 milímetros, ou seja, a nossa liberação é fina. E aí já nos gera aí o pensamento, né, de pensar em fazer testes de flotação, porque a gente vai gerar mais finos por conta dessa liberação mais baixa. Então, depois de entender a liberação, nós testamos 2 circuitos de HLS, um Hofer Scavenger e um Hofer Cleaner. Os resultados foram muito semelhantes, porém, como o teor de alimentação do circuito Hofer Scavenger foi um pouco maior, a gente acredita, né, que se fosse um pouco mais baixo, a gente não alcançaria esses mesmos resultados, e aí por isso nós optamos por seguir com o circuito Hofer Cleaner. Aqui a gente testou uma fração só, de 6 milímetros a 0,6. E aí fomos para a flotação, tentar entender granulometria, reagentes. Esse principal, a nossa flotação em circuito aberto, esse primeiro teste que a gente fez foi, de fato, para definir esses parâmetros e entender como seria a flotação com minério de salinas. E aí, nós chegamos até a contratar 9 testes na SGS, e com esses 6 testes a gente já definiu que o coletor 2, sem a remoção da lama, seria as melhores condições. Nós conseguimos chegar num concentrado de 5,52 de teor de lítio, com uma recuperação metalúrgica da etapa Hofer de 86%. E aí, então, depois de definir o coletor, nós partimos para fazer uma flotação em circuito fechado, LCT, tentando simular, então, aí, uma flotação em um circuito industrial. Foram 8 recirculações com o coletor 2. O resultado foi ótimo, nós chegamos num concentrado de 5,78% de óxido de lítio e com uma recuperação de 65%. Bom, então agora sobre a rota de processo sugerida com base nos resultados desses testes. Primeiro, né, isso é um fluxograma ilustrativo, não é só uma britagem, enfim, ele é bem ilustrativo, mas primeiro a gente trouxe um fluxograma só com o OSORTER e com um DMS. Um DMS em 2 estágios, Hofer Cleaner, só com uma fração de 6,4 a 0,6 milímetros. E com esse fluxograma, com base nas recuperações que a gente teve nos testes, a gente chega em uma recuperação global da planta de 50%, sendo que dos 50% não recuperados, 30% está nos finos. Então, aí, a gente adiciona aqui uma flotação para recuperar não só o lítio dos finos, como também do rejeito cleaner do meu DMS. E aí, a gente conseguiu, né, aumentar 25% da recuperação global da planta, chegando em 75%. Com relação a custos, essa é uma visão bem preliminar. São só estudos muito iniciais mesmo, e aí é um CAPEX estimado, uma estimativa preliminar de 300 milhões de dólares, com custos operacionais de 66 dólares por tonelada ROM,
e $525 por tonelada de concentrado de spodumênio. Então, a nossa conclusão do projeto Baixa Grande é que ele é tecnicamente viável, operando com DMS e flotação, com base, né, nos testes que nós fizemos. A nossa recuperação foi de 75% e uma recuperação em massa de aproximadamente 20%. E é isso, obrigada.